Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na Music.ly, a melhor plataforma de ensino de música online. Se você não conhece ainda, acessa lá depois desse vídeo www.music.ly.com.br. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que foi muito pedido, um comparativo ali de cabos, ou seja, como que eu ligo o meu teclado na mesa de som para poder mandar o meu teclado então num PA, numa caixa de som, seja para tocar num barzinho, numa igreja. Só que hoje, claramente, eu estou aqui com um teclado mais simples, porque a ideia desse vídeo é ajudar a galera que tem um teclado mais simples. Aquele tipo de teclado que não tem a saída LR, aquela saída que é dedicada para mandar para a mesa de som. Se você tem um teclado com LR, com certeza você vai usar um cabo P10, certo? Não tem nem outra discussão para fazer. Porém, tem muita gente que tem o Revas KB330, por exemplo, que é o que eu estou usando aqui no exemplo, ou tem um CTK ou um PSR que não tem a saída LR, só tem aquela saída de fone de ouvido. E muita gente me pergunta, então, Pedro, o que eu faço? Seguindo as orientações da maior parte dos lojistas e dos técnicos e dos próprios fabricantes, a gente sempre indica você usar um cabo que numa ponta seja P10 estéreo, e na outra ponta split, ele divida em dois P10 mono. Eu vou colocar uma foto desse tipo de cabo para você poder dar uma olhada. Então eu sempre recomendei o uso desse cabo aqui. E hoje a gente vai testar um comparativo entre esse cabo e um cabo P10, aquele normal que geralmente a gente coloca nos teclados que tem a saída LR, para a gente ver se tem alguma diferença. A minha ideia aqui não é fazer um vídeo aqui, é o dono da verdade, tá? Por isso mesmo que eu vou mostrar para você o teste que eu fiz e você vai tirar as suas próprias conclusões. Porém, se você não quer perder tempo, hoje em dia todo mundo vapt-vupt, eu já vou te dar a minha resposta e depois eu vou provar por que eu cheguei nessa resposta. Sinceramente, eu testei aqui no PA do estúdio e eu não vi grandes diferenças entre os dois cabos, entre o P10 estéreo com duas saídas mono e o P10 mono normal, aquele cabo de instrumento normal que a gente está acostumado. Na caixa de som, ou seja, no PA, eu não senti grandes diferenças. Tudo bem, o P10 estéreo, que tem as duas saídas mono, ele é um pouquinho mais brilhante, você percebe que o som é um pouquinho menos embolado, mas eu não acho que todo mundo vai perceber isso. Por isso, diante do fato de que esse outro cabo, esse P10 estéreo com duas saídas P10 mono, você tem que mandar fazer, é um cabo mais caro, porque ele tem 3 pinos em vez de só 2, Então, sinceramente, se o seu objetivo é ligar numa mesa de som para tocar numa igreja ou num barzinho, eu não vejo a necessidade de você ter um cabo desse específico. Não senti grandes diferenças, não acho que precise fazer esse investimento. É uma melhora muito pequena de um para outro. Porém, depois que eu fiz todas as gravações, eu decidi ouvir no fone de ouvido. E no fone de ouvido, essa diferença fica um pouquinho maior. Não é um negócio de outro mundo, mas fica um pouco maior. Então, se de repente você pretende usar o teclado numa mesa de som que você vai estudar, por exemplo, com fone de ouvido, ou se não, se você pretende fazer uma gravação com o seu teclado e você precisa tirar o melhor do som dele realmente, porque daí você vai precisar daquelas minúcias e tudo mais, nesse caso, realmente eu acho que vale mais a pena o P10 estéreo com 2 P10 mono na ponta. No fone de ouvido, realmente ele vem um pouco mais legal. É claro que também a gente está falando aqui de um teclado simples. Todos esses teclados que não têm saída LR, em geral, eles têm um timbre mais simples. Por isso também que a discrepância entre um e outro não é tão grande, tá bom? Enfim, então já está dada a resposta para você, você escolhe o que você acha melhor, mas eu vou tocar aqui então uma vez. Para a gente fazer esse teste, eu estou começando então com o meu cabo, que é estéreo, com duas saídas ali mono. No caso aqui, o meu cabo era P2, então eu coloquei um adaptador, mas um adaptador de alta qualidade, tá? Para poder transformar o meu P2 em P10 aqui. Então, eu estou mandando o sinal em estéreo e na minha placa de áudio eu estou mandando 2 cabos mono. Para não falar que é marmelada, eu estou usando, vou colocar aqui para tocar um MIDI do próprio teclado, para não falar que uma vez eu toquei mais forte, outra mais fraca. Só para você saber, eu vou brincar um pouquinho com o volume entre a metade e o 100% do volume, para você perceber se tem alguma diferença também, tá bom? Vamos lá. Metade,
certo? Deu para perceber mais ou menos como é que ele funciona, né? Uma coisa que você vai perceber tanto nesse cabo quanto no outro é que quando a gente aumenta muito o volume e deixa no máximo, o som fica meio saturado, um pouquinho rasgadinho, perde um pouco de qualidade. Por quê? Porque essa é uma saída de fone. Então essa é uma diferença interessante de você perceber em relação aos teclados que tem LR. Claro que pode ter teclado com LR meio vagabundo também, que isso pode acontecer, né? Por isso que o ideal quando você tem esse tipo de teclado é você trabalhar sempre no volume ali por volta de 70% a 80%, tá bom? Vamos trocar o cabo? Agora vamos colocar o cabo P10, P10. Cabo trocado, então estou usando o P10 mono, aquele cabo comum que todo guitarrista, todo baixista, todo tecladista aí geralmente tem, tá bom? Mesma coisa, estou com o volume no meio e aos pouquinhos eu vou brincando no máximo 75%. Vamos lá, a mesma música, a mesma execução, porque não sou eu que estou tocando, tá gravado. Vamos lá. Muito bem, eu não sei se você percebeu, mas quando a gente usa o P10, tem um pouquinho menos de volume e, como eu falei, um pouquinho menos de nitidez. Quando a gente usa o P10 estéreo, a gente acaba tendo um pouco mais de nitidez. Calma aí, segura esse vídeo, hoje é outro dia e eu decidi refazer a conclusão do vídeo porque pode ser que você esteja achando que eu estou ficando louco aí do outro lado. Bom, se você está ouvindo esse vídeo com o fone de ouvido, muito provavelmente você está discordando totalmente do que eu falei durante o vídeo. Então você está ouvindo ali falando, nossa, a primeira gravação com o cabo em Y, né, em estéreo ali, está muito melhor do que a gravação com o P10. Realmente, se você colocar no fone de ouvido, como eu falei, a diferença é maior. Não é que não dê, né, você não é que vai se incomodar assim de uma forma que, nossa, não dá para usar o P10, mas você vai perceber que tem muito mais nitidez, né, no cabo em estéreo. Só que a ideia aqui, lembra que eu estou te falando de como ligar o seu teclado numa mesa de som para você poder tocar num barzinho, tocar numa igreja, coisa do gênero. Então, quando a gente está falando de um sistema de PA, quando a gente está falando de uma mesa de som, em geral, esses sistemas eles são monos. Mesmo que tenha caixa de som nos dois lados do barzinho ou da igreja, em geral essas caixas de som estão jampeadas. Não é sempre, tá? Mas na maioria das vezes elas estão jampeadas para ser mono. Por quê? Pensa comigo aqui por racionalidade, né? Se você tiver num ambiente muito grande e você separar o L do R, o que vai acontecer? Quem tiver num lado da igreja ou do barzinho vai escutar mais uma determinada coisa do que quem tiver do outro lado. E não é esse o objetivo quando você está fazendo uma apresentação. Então, prioriza-se sempre, pelo menos todos os técnicos de som com que eu trabalhei sempre falavam isso, que em grandes eventos, em grandes espaços, eles vão sempre priorizar deixar o som mono. Então, quando você considera o som mono, mesmo com o cabo estéreo, então você está mandando duas vias ali para a mesa, porém, por causa do PA, ele está sendo transformado em mono, daí você vai ver que essa diferença cai bastante. Por isso que eu disse que não tem tanta diferença quando se considera no PA, porque o PA eu estou considerando ele mono. Quer ver? Para você não ficar confuso, eu vou colocar aqui a mesma gravação que eu coloquei no começo, que ela estava em estéreo, que você ouviu aí no fone bonitão aí separado em estéreo, só que agora eu condensei num canal só mono. Então é a mesma gravação do cabo estéreo Y, só que você vai estar ouvindo ele mono, a mesma coisa dos dois lados. E vê se não ficou também um pouquinho mais embolado como se fosse um P10. E aí, o que você achou? Então agora você tem três referências para pensar. Então fica muito nítido, refazendo toda a nossa conclusão aqui, que se você for estudar no fone de ouvido, ou se você tiver uma mesa de som na sua casa e você for conectar o fone de ouvido, porque você tem, sei lá, 2, 3 teclados, claramente
Numa gravação, coisa do gênero, é melhor você usar o cabo estéreo, tá? O cabo Y, né? Com as duas saídas P10 ali, tá bom? Não esquece só que se a sua mesa não tiver aquele canal estéreo, que já tem o LR, como é o caso das Behringers, algumas Yamahas também, você vai precisar usar 2 canais e jogar o panorâmico cada um para um lado, senão não vai acontecer estéreo, certo? Bom, mas então vale a pena. Porém, se você estiver num sistema mono, ligando num amplificador de teclado ou ligando num sistema mono de uma igreja, de um barzinho, realmente usar o P10 ou este outro cabo não vai fazer tanta diferença. O que eu quis dizer é isso, não faz tanta diferença. Por quê? Porque é um investimento você mandar fazer esse cabo Y. Quando você for fazer esse cabo, você precisa se preocupar com a qualidade dele, não é qualquer cabo. Às vezes a gente vai aqui, por exemplo, em São Paulo, tem a Rua Santa Efigênia, tem um monte de gente que vende esses cabos prontos. E muitas vezes é um cabo ruim. Em geral, você tem que mandar fazer mesmo com componentes melhores, com bons plugs, um cabo bom, todo revestido, porque senão você vai ter também um monte de perda de sinal, de interferência, que também vai atrapalhar tudo, não vai adiantar nada você ter um cabo estéreo, se você vai perder sinal, vai perder qualidade por causa da qualidade do cabo, da má qualidade do cabo. Tudo bem? Bom, então eu espero ter ajudado. Como eu falei no começo do vídeo, não é uma verdade absoluta, né? Então você pode discordar, pode colocar outros comentários, outras experiências que você teve aí também, e claramente, por favor, ajuda a gente aí com o joinha, porque é importante para a gente seguir com essas nossas experiências. Se inscreve no canal, que vai ter muito vídeo legal ainda aqui no canal sobre teclado, sobre canto, sobre violão, guitarra, baixo, bateria, tem muita coisa legal aqui para a gente falar. E não se esquece de conferir também as nossas aulas na MusicDot, www.musicdot.com.br. Até a próxima!